estou à porta e bato. Se alguém, pode colocar de novo, Thiago. Vai para você fazer um trabalho, está fazendo não? Vai. Não deixa. Eis que estou à porta e bato. Né? Então Jesus está batendo na porta, parece que Jesus está querendo converter alguém, abrir o coração para a conversão. Né? Se você abrir a porta, mas ele está falando isso para a igreja. Eu fiquei, meditando que a salvação é uma coisa que o justo, se você ler 1 Pedro capítulo 4, pode abrir. No versículo 1 Pedro capítulo 4. No versículo 14 em diante. Pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. 4:13. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e do Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócio do outro. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Esse versículo eu quero firmar por parte. Né? Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. E é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E no versículo 18, se é por dificuldade que o justo é, amém? Dificuldade que o justo é salvo. Aí eu entro nesse versículo, né? E a dificuldade de ser salvo. Você tem dificuldade para ser salvo, então é um processo de porta estreita, né? Largos passos no caminho da salvação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você sofrer por Cristo, então tudo isso engloba uma forma da qual a gente tem que entender que essa salvação, Marcos, como eu falei até no princípio, não adianta você entrar no céu pelas obras, não adianta você entrar no céu pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. É uma forma muito importante a gente entender isso. Como que eu posso o justo pode ser salvo? Eu creio que fazendo a obra de Deus, mas principalmente entendendo o que Deus quer de nós. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato, falando para uma igreja, se você abrir o coração, eu entrarei, serei, eu faço uma aliança com você. Isso significa no judaísmo, né? Aliança, você sentar na mesa, entrar dentro da casa da pessoa fazer e alimentar-se com essa pessoa, é abrir o seu espaço, abrir a sua casa, fazer essa aliança significa muito você fazer uma aliança com a pessoa. Abrir a casa já é uma coisa natural mesmo. Hoje você abre uma casa, você não abre para todo mundo. Você abre a sua casa, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você vai se relacionar, que você sabe que vai ser bem ali um bom relacionamento. Então Jesus tinha isso. Então, o que significa essa abertura? Essa abertura tem uma profundidade muito grande. Eu quero te fazer primeiro amor. Eu quero falar um pouco do primeiro amor. Todo mundo fala, vamos voltar ao primeiro amor. Sabe o que parece? Eu pensei assim. Primeiro amor foi quando eu me converti. Puxa, que bacana. Rapaz, eu tinha uma cabeça de Deus. Tudo que eu queria era Deus na minha vida. Foi a coisa mais maravilhosa aceitar Jesus e ficar
ficar naquela presença de Deus, aquilo ali é o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Eu pensei, eu estava falando hoje de manhã, e eu falando com Deus, ele falou assim: eu amo a minha esposa muito mais do que eu amo no primeiro dia. Glória a Deus. Amados, o amor de Deus tem que crescer dentro de nós. O amor para Deus tem que crescer dentro de nós. Mas o que acontece no meio do caminho? São situações, são pessoas, são problemas, são decepções. Isso não ocorre no primeiro amor só com Deus, mas dentro do relacionamento do casamento. Nosso relacionamento do casamento, ele se torna uma coisa difícil, porque o sexo já não é a mesma coisa. Como eu digo sempre, no princípio, um namoradinho casou, beijou, abraçou, tudo ali é maravilhoso. Eu falo até que um é cheiroso. Ah, meu amor, é uma coisa toda gostosinha, tudo maravilhoso. Parece que o primeiro amor é mais importante. Mas não, irmãos, depois que você vai passando o tempo, quando os casais se separam com 10, 15, 20, 25, até 30 anos, eu vi pouco tempo aí, mas são muitos. Porque, vou trocar a minha de 50 por uma de 25. E etc. É um prazer, eu estou renovado. Eu casei de novo, um novo momento da minha vida, tal. Trocar de igreja, procurar um outro pastor, procurar uma outra pregação, procurar uma outra fonte de inspiração. Não está aí. Não está na outra esposa, não está. Por que eu amo mais a minha esposa? Mas porque os problemas que surgem, as dificuldades que tem, eu falo, poxa, por que ela fala isso? Ela é diferente. Agora, no princípio, o que valia como é que se diz? Era as virtudes. Puxa, que comida gostosa. O sexo é gostoso, isso é gostoso, aquilo é maravilhoso. Ela era magrinha, eu era magrinho. A gente podia passear, podia fazer. Hoje em dia as coisas são tudo diferentes. Até para dormir hoje em dia não dá para dormir juntinho, fazer conchinha. Não, olha a barriga me deixa. As coisas mudaram, mas. Entendeu? As coisas mudaram. E eles vão mudando tudo aquilo que era uma virtude, uma coisa gostosa, as coisas se tornam mais pedregosas, mais difíceis. Mas uma coisa é certa, a gente ama muito mais porque a gente suporta muito mais. Porque o amor não pode diminuir, tem que crescer à medida dessas dificuldades. Vocês estão entendendo o relacionamento de Pedro falando aqui? O sofrimento com Cristo não é o sofrimento de ser assassino, de ser bandido, de ser isso, mas o amor, porque se você sofre por Cristo, você está em Cristo, esse sofrimento, ele é de que é isso? Misericórdia, mas o Alexandre começou a tomar Toma, a questão toda que me trouxe a salvação, esse amor de Deus tem que crescer dentro de nós, à medida das dificuldades, à medida que os relacionamentos às vezes se tornam mais. Eu amo a você em Cristo Jesus, eu amo todos vocês em Cristo. Não importa que você seja uma pessoa mais afim comigo, menos afim, mas eu amo você em Cristo, eu vou sempre te amar. Porque meu amor é de Cristo, eu tenho que querer bem de você. Eu sempre vou querer. Eu não vou me magoar por isso. Aconteceu alguma coisa, eu estou com um amor em Cristo, ainda continua esse amor. O amor que Cristo me deu, eu tenho que refletir em vocês. E Ele amou a quem? A todos. Ele não amou separadamente um mais um do que o outro. Ele não amou mais a mãe dele do que o outro. Vocês estão entendendo isso? Então essa passagem que nós estamos lendo aqui em 1 Apocalipse 3:20, ele fala claramente, justamente
amados, que a salvação, ela vem através desse crescimento do amor de Deus dentro de cada um de nós, independente de qualquer outra coisa. Você não pode se apegar às coisas aparentes. Você não pode chegar ao céu pela sua capacidade. Você chega ao céu pela misericórdia de Deus. Né? Você conhece até aquela brincadeira que eu sempre falo: para chegar no céu tem que fazer 2.000 pontos. Aí sobe lá no céu, chega lá, oh Deus, eu vou. O que você fazia segunda-feira? Segunda-feira eu acordava já orando, clamando ao Senhor, e fazendo isso, fazendo aquilo, ia trabalhar, mas no ônibus eu ia falando de Jesus. E terça-feira, segunda-feira você ganhou 1 ponto. 1 ponto só, tem que fazer 2.000. Aí terça-feira eu ia fazer isso, tinha renovação, tinha isso, tinha aquilo, eu fazia, visitava, ia trabalhar, mas eu ia trabalhar 2 pontos. Quarta-feira, 3, quinta-feira, 4, sexta-feira, 5, sábado, 6, como é que eu vou fazer 2.000 pontos? Já sei, domingo. Domingo eu fazia isso, na hora eu ia na igreja, eu ia toda na igreja, fazia almoço, orava e tal. 7 pontos. Não é possível. Como é que está no céu? 2.000 pontos. Não é possível. Só para misericórdia de Deus. Agora você fez 1.993 pontos. É pela misericórdia. Não merecemos. É pela graça. Pela nossa cruz. E para isso, a gente conquistar esse amor, a gente vai passar por sacrifício. Vai passar por muito. Não pense que o sacrifício e a luta vai te fazer menor do que o outro crente. Não, o sacrifício e a luta vai fazer você crescer espiritualmente. É um momento que você busca mais a Deus. É um momento que você está mais próximo a falar com Deus. É um momento que você não está se preocupando com nada. Você está passando na música. Deus, você tem que livrar dessa. É um momento que você aprender a ouvir a Deus. Deus faz isso muito com a gente. Para a gente poder crescer. Passei por momentos difíceis, não estou dizendo que é por causa disso não. Já tenho passado por muitas coisas. Quando eu pensava que eu estava indo para fazer, orando para curar muito o outro, para poder fazer tudo, quando de repente vem uma bexiga bomba, que eu não vou falar disso, por causa de um cálculo no ureter, sangrou e a bexiga ficou cheia de sangue. Eu não sentia dor de cálculo, eu sentia dor da bexiga estourando. E a bexiga estourando, enchendo. Eu não tinha como fazer nada. Aí botava sonda de alívio para poder tirar, não tirava nada. E a coisa foi crescendo. Tive que fazer a cirurgia de urgência para poder furar, não sei como que eles furaram ainda pela bexiga. E está doendo até hoje. A uretra toda doendo. Já tentaram várias vezes, tentaram fazer sonda de alívio, botaram todos negócio aqui dentro para poder entrar por aqui, para poder furar a bexiga, não consegui. Até que deram 6, o anestesista me deu 6 injeções de carraca. Só na sexta que eu senti a presença aqui, adormeceu tudo, e começou a cirurgia para poder fazer e desobstruir. E mesmo assim não tiraram o cálculo. O cálculo está aqui, eu estou. Porque é de 1,2 centímetros, muito grande, não passa no canal, e machucou e saiu o sangue ficou, encheu e a urina não passava. Coisa absurda. O médico explicou, não entendi quase nada. Só sei que foi muita dor. Nunca talvez senti tanta dor como senti. Nem no cálculo. Já senti dor no cálculo, aqui atrás, vários cálculos ativos. Mas foi uma dor incrível. Fiquei muito mal. Pensei que eu não fosse levar. Mas Deus estava ali comigo. Eu pude experimentar o amor de Deus mesmo naquela era. Pude estar aqui sexta-feira louvando a Deus por muita igreja. A casa de Deus vale a pena. Como eu disse para Pedro aqui, chegou o tempo, começava os vídeos pela casa de Deus. Se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador.
Quero deixar essa mensagem. Primeiro amor, não é aquele lugar que você aceitou Jesus no primeiro dia, ficou, aceitou, puxa, minha vida mudou, completou, eu estou me sentindo outra pessoa, quero fazer tudo, aí depois começa a adormecer. Esse primeiro amor tem que continuar. Mas não é esse primeiro amor. O primeiro amor é aquele que permanece com você, dentro de você. O Espírito de Cristo trabalha para isso. E para você trabalhar na obra de Deus também. Trabalhando na obra de Deus, fazendo a obra, falando, reclamando menos. Mas quando eu estava no meio da obra, eu falava assim: Satanás, você pensa que eu vou glorificar contra Deus? Eu não vou. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Porque eu preciso e dependo de Deus. Como te quer em pé em nome de Jesus? Ainda vou fazer uma cirurgia, se você é submetido para tirar o cálculo, né? Vou fazer agora essa semana, talvez quarta-feira, vou fazer uma ligadura das varizes de esôfago. Eu não sei o que é isso. Vou ter que fazer uma ligadura, tipo uma endoscopia, mas é uma ligadura elástica que faz para eu poder não ter hemorragia durante o tratamento da quimio e radioterapia. Isso é outra coisa. Mas também eu não posso fazer a cirurgia de tirar o cálculo sem fazer essas ligaduras. Deve ser quarta-feira, peço que os irmãos continuem orando. Que se eu estou de pé aqui, não é por minha causa, por causa das orações de vocês. Jesus ora lá em cima e o pessoal está se preocupando com o pastor. Ele está lá. Eu quero ouvir a oração de vocês. Eu sempre falo, se não fosse vocês, eu não estaria aqui. A minha missão é aqui. Essa é a minha casa. Eu não queria, eu nem viria hoje, até ficar uma dúvida. Ontem eu estava aqui até as 8 horas da noite, colocamos 2 ventiladores lá atrás, para a salinha das crianças, né? Em nome de Jesus. Está meio sujinho lá, você está limpinho, eu não consegui limpar tudo, mas tem 2 ventiladores. Eu quando saí pensei, não vi hoje, porque eu estou precisando descansar ainda. Senhor Deus, o que eu faço de testemunho aqui é para que o teu povo creia em Ti. Para que o teu povo te siga, não somente por causa da obra em si, não por causa da necessidade, não por causa o dízimo, não por causa que a igreja precisa. O dízimo é para o Senhor. O dízimo é um desprendimento, uma libertação financeira na nossa vida. Quando fazemos a obra para Deus, não fazemos para o homem nem para o pastor, nós fazemos porque amamos a tua obra, queremos ver vidas libertas e salvas e curadas. Portanto, Senhor Deus, continue me ensinando, continue me fazendo de exemplo da forma como o Senhor quiser, para que o rebanho possa alcançar esses objetivos que o Senhor tem na vida de cada um deles. Eu ministro sobre eles a condição, como foi também aqui, Senhor Deus, estamos fazendo essa igreja crescer 10 anos em 1 ano. Vai ser assim, Pai, porque eu creio que todos estão se empenhando para isso. Eles vão buscar pessoas, Senhor Deus, vão bater nas portas, vão ver a necessidade das pessoas virem aqui, porque aqui vão receber palavras de verdade, palavras de transformação, de cura, de milagres. Este aqui é uma agência de milagres, Senhor. Usa eles, Pai, porque a igreja não são as paredes, são eles. Desenvolve dentro deles, ó Pai, esta missão de servir ao Senhor, de amar o próximo como a Ti mesmo, Pai. Amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, Senhor Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Faça, Senhor Deus, que esta obra na vida deles seja completa. Em nome e por amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero passar a palavra para o pastor Alexandre, que vai estar iniciando. Quero também as crianças que vão sair para a sua salinha e também os jovens que vão estar com a nossa irmã Esther. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Escola dominical com você é mais o quê? Legal. Deixa eu mandar um abraço para os filhos. Filhos, um abraço. Espera aqui. Amém? Aleluia. Igreja forte é igreja que tem escola dominical. A palavra de Deus diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Aí a pessoa não vem na escola dominical, não participa dos cultos, né? Não ouve a palavra, e uma oportunidade de estar aqui junto com os irmãos e as irmãs, o quê? Aprendendo. Eu também aprendo com vocês, né? Eu estou ensinando, aprendendo, as pessoas aprendendo, ensinando. E a igreja precisa se fortalecer no conhecimento da palavra. Por isso que a palavra está escrita: meu povo perece por falta de conhecimento. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela vai no YouTube. YouTube, pastor Luiz Tavares, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Amém. E aí ela faz uma mistureba de vídeos e de palavras e aí fica perdido. Por quê? Porque ela vai colher em outros celeiros que às vezes não são nem de cunho cristão. Se você não vigiar, irmão e irmã, talvez alguma outra religião possa te convencer a aderir a ela, se você não estiver firme. E quando eu digo isso é porque eles têm conteúdo e tentam convencer, tem persuasão, né? E eu não vou aqui falar de religiões, mas existem religiões, por exemplo, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus é um anjo, que Jesus está num nível abaixo do Pai. Não, está igual, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E existem pessoas que são convencidas disso, né? E a gente tem que estar firme na palavra, firme em Deus, vir na escola dominical, participar dos cultos, para quê? Para que a gente se fortaleça, para que a gente não pereça por falta de conhecimento. Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos começar aqui. Ministérios, estou dando continuidade. Deixa eu falar para vocês. Lembra que eu iniciei a escola dominical falando sobre a história do Antigo Testamento, fazendo a ligação com o Novo, que o Antigo Testamento ele não perdeu sua validade, não, que o Novo é complemento do Antigo? Quando eu mandei a mídia, o estudo, eu não me ative, porque eu tenho uma revista completa. Então, quando eu mandei a mídia, eu não me ative que ela estava incompleta. Então, eu estou em contato com a editora para ver se ela me manda o PDF. Se é comprado, eu vou comprar e vou estar disponibilizando para vocês. Então, o que eu fiz? Peguei outro estudo da revista Marcha, que é da Igreja Metodista, para aplicar para vocês, até que eu consiga esse PDF para a gente dar continuidade naquela sequência que ela não está esquecida. Então, antes de você, pastor, não está esquecida, estou lá em contato com a editora para ver se eu consigo para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então a gente está, mas continua com a... elas são compradas por igrejas batistas, Assembleia de Deus, diversas outras denominações. A nossa revista é boa, tá? É perfeita? Não, perfeita só a palavra de Deus. Amém? Critérios e estratégias de Deus. Pastor Luiz Tavares falou muito bem aqui sobre o primeiro amor, né? Que quando a gente chega na casa de Deus e é impactado pelo aquele primeiro amor, você quer fazer tudo, né?
Você varre o chão, está em 3, 4 ministérios, tal. Você não precisa estar em 3, 4 ministérios também não. Mas a disposição de estar, ela é mais acentuada, não é verdade? E nós temos que ter esse cuidado também para que a gente não vá o quê? Esfriando. Porque as batalhas da vida, a caminhada da fé, problemas com família, questões ministeriais, problemas financeiros, problemas de trabalho, diversas situações nos atingem e na nossa caminhada querem fazer o quê? Que a gente vá parando, que a gente vá desistindo, que a gente vá deixando de caminhar com... Ou até vem na igreja, mas sabe, você não está com aquela mesma disposição, e essa disposição ela precisa ser renovada diariamente. Amém? Ela precisa ser, Senhor, me renova, estou cansado, a gente fica cansado, estou chateado, estou com um problema que está, né? Às vezes está com um problema em outra área, mas está atingindo a tua caminhada. Senhor, me ajuda porque eu quero prosseguir fazendo o trabalho da tua obra. Quero prosseguir colaborando com o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço. Já diz tudo. A gente tem que se esforçar, né? Não é necessário mais fazer sacrifícios. O sacrifício único foi feito. Cristo Jesus derramou seu sangue, mas o próprio Cristo falou, o reino é tomado por esforço. E para que isso prossiga, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Tem um historiador metodista chamado, eu tenho os 2 livros, se um dia você puder comprar, é muito bom. Ele fala sobre a história ilustrada da igreja. É o Justo González. Se não me falha a memória, ele é mexicano. Então, o que acontece? Ele fala assim, os atos dos apóstolos também são os atos, a gente pode chamar, obrigado, Alexandre, de atos do Espírito Santo, né? Os atos dos apóstolos só existem porque o Espírito Santo foi derramado. E até hoje, nos nossos dias com a igreja. Amém? Então, ministérios, estratégia de Deus. Texto bíblico, Efésios 4, do 7 ao 16. Vamos lá, abra sua Bíblia, ou o seu celular, o seu iPad, iPhone, e vai lá em Efésios. Efésios de qual, Alexandre? 4. Amém. Eu vou ler aqui para vocês então. No subtítulo da minha Bíblia está escrito assim: o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E a graça, eu vou ler do início, é 7 ao 14, é isso? 16. Eu vou ler aqui do 7 ao 10. E depois a Lu vai ler do 11 ao 14. Amém? E a Graciele encerra ainda até o 17, é isso? 16. Eu só estou testando vocês, tá? Para saber se vocês estão... Efésios capítulo 4. Ou melhor, eu vou ler o 4 só para a gente, desde o início, só para a gente poder contextualizar, tá bom? Tem um subtítulo ensinando assim, a unidade da fé. Então, iniciando aqui, capítulo 4, a partir do 1º. Apesar do estudo encaminhar, ler a partir do 7, mas eu quero ler a partir do 1º, porque a gente contextualiza melhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos aqui não é necessariamente suportar, aquele irmão ali, meu Deus do céu, só o sangue. Não é esse suportar, não. É de dar
suporte, é de ajudar. Amém? Mas, e aquele irmão que o sangue do Cordeiro converta ele, né? Aleluia. Então esse suportar é isso, de dar suporte em quem? Em amor, né? E esforçando-vos, tá falando de esforço, né? E esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, e todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, está dizendo aqui, que o Espírito é um só. Mas o Espírito que é um só, ele está em mim, está em você, porque o Espírito Santo é Deus, ele está em todos os lugares. Mas existe o que? Uma diversidade de dons. Lembra que na aula passada a gente falou sobre talentos e dons? Que são coisas diferentes, mas também que Deus pode transformar esse talento num dom. Então tem gente que tem talento e tem gente que tem dom, né? Mas Deus pode transformar um dom em talento. Então há uma diversidade nisso. Porque assim, será que precisa de 20 pessoas com o mesmo dom de espírito? Não precisa. Então, o Espírito Santo, a igreja tem que clamar ao Senhor e orar a Deus para que o Espírito Santo derrame o quê? Diversidades de dons, né? Diversidade de dons. O Espírito é um só, não é diversidade de espíritos, não. O Espírito é um só, habita em nós. E através do Espírito, ele o quê? Diversificar os dons. Porque a igreja ela precisa de pessoas com vários dons e vários talentos, né? Vários dons e vários talentos. Para quê? Para que o corpo caminhe. É um único corpo também, um único espírito, né? Para quê? Em unidade, em fé, em uma mesma esperança, né? Então é a fé em Cristo Jesus, a esperança nele, mas para quê? Para a gente espalhar esse evangelho. Porque eu não preciso, é bom que eu tenha, de repente, 3, 4 pessoas que toque violão. Porque se alguém faltar, alguém tirar férias, né? Alguém tiver algum problema, eu tenho uma reserva, né? É bom eu ter mais de 2, 3, 4, 5 pessoas que cozinhem, porque a cozinha às vezes precisa fazer muita coisa. Então para quê? Para que a gente, né, dê conta. Mas eu não preciso ter 20 pessoas tocando violão. Não. Eu prefiro ter 3 que toquem violão, 3 que toquem... Eu tenho o quê? Uma diversidade. 5 que cozinhem, né? E assim a gente vai, tendo diversidade nos dons. Estou dando esse exemplo, mas isso para os dons do Espírito. Aí eu vou começar aqui no versículo 7. O Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem continua daqui? Lu. Até aqui, só um minuto. Perdão, tá, Graciele? Então o que acontece? Então, existem pessoas que Deus levantou para que preparasse o que é a igreja, né? Por exemplo, eu estou aqui, Deus me concedeu a honra
de estar aqui sendo professor da escola dominical de vocês. Amém? Então, uma das minhas funções é o quê? Eu me preparar para poder preparar vocês. Mas eu não estou preparando vocês para ficar disputando, discutindo bobagens. Não é isso. Você não está sendo preparado na escola dominical para você chegar no teu trabalho e ficar discutindo sobre a Bíblia com outra pessoa de outra religião. Não é isso. Você está sendo preparado para que você seja fortalecido e fortalecida, para que outros não enganem você, para que ainda que alguém tente te convencer, tu está ali ouvindo, tu não vai discutir, tu fala, não, eu acredito que Jesus Cristo derramou o sangue dele a meu favor, e é isso que eu acredito, a minha fé é que Jesus morreu na cruz para me salvar, e ele me chamou para pregar o Evangelho, espalhar as boas novas dele por toda a terra. Pronto, você já colocou a sua posição. Mas não é para tu ficar batendo boca, não é isso. Esse preparo nisso, não é para te fortalecer, para que quando houver a oportunidade, vai acontecer as oportunidades de você estar preparado, ainda que você falhe só o versículo João 3,16 para a pessoa, que a pessoa está ali, assim, está escrito na Bíblia, amado irmão, meu amigo, meu pai, minha mãe, meu tio, enfim, quem você estiver lá, fulano, olha, Deus amou o mundo inteiro, e deu seu Filho unigênito, para que todo que aquele nele crê, não pereça, e o quê? E tenha vida. Pronto, acabou. Aí, você não está ali para discutir, para debater, para brigar, para forçar alguém a goela abaixo e aceitar Jesus Cristo. Tem gente que é assim, não é força, não vai adiantar. Apesar da gente saber as verdades que nós acreditamos, a pessoa vai ter a verdade dela lá com ela. Mas o que importa é o quê? Em que você acredita? Onde está a tua fé? Onde está o teu alicerce? Esse é o mais importante. E aí deixa Deus usar você pelo Espírito, que é Ele que convence, e aí vai acontecer. Tem um pastor, eu tenho esse livro, O Deus Esquecido. Esqueci o nome dele, acho que é o Francis Shaw, O Deus Esquecido. Tem uma pomba no livro, ele é um pastor americano, e ele montou uma estratégia, né? Às vezes, ele não se identificava como pastor, ele tinha um vizinho que ele detestava ouvir quem era crente. Se ele soubesse que aquela pessoa era crente, ele nem falava. Era vizinho dele, e o cara sempre colocava o carro para lavar na calçada. Aí ele pegou e colocou o carro dele também para lavar na calçada. Aí se olhava, oi, tudo bem, tal, e estava ali, e aí ele lavando o carro. E acabei meu carro aqui, deixa eu te ajudar. Aí ia lá, ajudava, e ele foi pegando amizade com esse cara. E aí eles ficava toda vez que ia lavar o carro, aí ele já começou a ajudar o pastor. O Deus esquecido que ele fala é o Espírito Santo. E às vezes a gente esquece do Espírito Santo. Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo é Deus. Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo habita em nós. Às vezes esquece. Ele vai falando desse Deus esquecido, que é o Espírito Santo. E ele vai trabalhando ali, com estratégia. Deus deu estratégia para ele. Aí até que marcaram um churrasco. Aí foi na casa lá, marcaram um churrasco. Aí eles começaram a conversar. E você, fulano? Você trabalha o quê? O cara, eu trabalho numa empresa de chips e tal. Não sei, eu não lembro que o cara trabalha, não. Estou aqui, tá? Falando só resumidamente. E aí ele pergunta assim, você, não, eu sou pastor da igreja tal. O cara olhou assim, você é pastor? Sou. Ele, não acredito. E aí já era, porque já começou a gostar do cara. Não tinha mais jeito. E o cara começou a ir na igreja, porque ele tinha um pensamento de crentes diferente, né? E estrategicamente esse pastor fez isso, né? Às vezes tocava lá no portão pessoas de outras religiões para falar que Jesus não era Deus, mas falava do céu, falava de um monte de coisa, e ele expulsava aquelas pessoas. Ele começou a falar, não, peraí, eu vou receber elas. Ele não discutia, mas falava assim.
Aí ele ouvia a pessoa, ouvia, olha, eu já tenho a minha fé, eu creio em Cristo Jesus, então para mim Jesus é Deus, eu quero deixar uma palavra aqui para você também, então, para falar. E 2 pessoas dessas se converteram. Então, Deus vai dando estratégia, mas a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa que o dom do Espírito seja derramado sobre as nossas vidas. Graciele, continua agora. Para aí, tu vai continuar. Tu viu o que a Graciele acabou de ler aí? Eu vou repetir, para que não mais sejamos como meninos agitados, que vai em onda. Ih, surgiu uma igreja aí, tem um cara que revela, o apelido do profeta é profeta raio-x. Ele lê, ele olha para você e fala a placa do carro, fala o CPF, fala... Sinceramente, eu não vejo a glória de Deus nisso. Fala assim, o teu CPF, glória nenhuma. Mas eu vejo a glória de Deus nos milagres que Deus faz, onde o cego vê, o coxo anda, as pessoas são curadas, as pessoas se derramam e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Não há glória de Deus em revelar o CPF. Não há glória nisso. Em revelar a placa, né? Eu sou desconfiado dessas supostas revelações, né? Porque eu não vejo glória. A palavra de Deus diz que os apóstolos operavam sinais e prodígios. Eu imagino que eram essas coisas. Coisas até que a gente nem imagina. De repente o cara chega lá com um braço e sem o outro. E o apóstolo orar lá e cresceu um braço, do nada assim. Acho que eu já contei aqui para vocês. Tinha um rapaz que ele, desde pequeno, a mãe falava, vai lá no altar para o pastor orar por você. Ele sempre ia, desde pequeno, né? Ele cresceu assim, mas ele ia porque a mãe mandava. Ele não ia de coração, ele não ia com fé. Mas ele falava assim, eu acreditava em Deus, mas... E teve um dia que ele era adolescente, tinha uns 16, 17 anos, ele vai à frente. E ele vê um pai trazendo um filho que o filho não tinha orelha, ele nasceu sem a orelha. Era um buraco. E ele começou a ver as pessoas caindo no poder de Deus e Deus operar. E esse menino caiu, né? Esse menino, além da orelha, tinha outras deficiências. Ele falou assim como a gente vê na National Geographic, já viu aqueles programas? Globo Repórter, você vê assim, que a flor cresce assim, de repente. Ele falou que viu a orelha do menino crescer assim do nada. Senhor, e ele ia sempre e ele entendeu que Deus permitiu que ele visse ele, para que ele não fosse mais lá no altar só por ir, mas ir realmente crendo que Deus opera, que Deus faria algo, né? E é nesse Deus. Mas eu não busco esse Deus porque eu tenho interesse, ou que eu quero coisas, não. Eu busco a Deus porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Não tem uma canção assim? Se Ele não fizer, continua sendo Deus, né? É esse Deus, né? Inclusive, como o pastor falou aqui, todos nós estamos sujeitos ao deserto. Todos nós. Todos nós. A passar por momentos difíceis. Isso faz parte da vida, né? Quantas famílias hoje não estão mais vivas por conta lá da guerra? Que caiu uma bomba, caiu um míssil, pronto, morreu. Aí Deus não estava com... Não é isso. Graciele, continua. Isso. Tem até aquela canção, né? Tô no corpo, bem ajustado. Né? Tem a canção, né? Quem fez essa música fez baseado nessa palavra aqui. E aí eu volto à questão do YouTube, de diversas... O versículo 14 fala de ondas.
Então surgem ondas de religiões, surgem heresias, igrejas abrem, né? Enfim, aí vamos lá. Vamos voltar para a revista. Ministério de Estratégia. Pode tirar a introdução. Tira. Passa aí. Pode deixar aí. Vimos na lição anterior que o dom é distribuído pelo Espírito Santo, para que sirvamos uns e umas aos outros e outras. Por exemplo, se alguém integra o Ministério de Comunicação de uma comunidade cristã, isso significa que essa pessoa tem o dom específico para servir nessa área missionária, somando-se a isso a membros da igreja que vão além, isto é, recebe o dom de Deus e buscam uma formação técnica ou universitária. Então, às vezes Deus dá o dom, amém? Aí você vai se aperfeiçoar. Por exemplo, quando Deus começou a ministrar na minha alma, no meu coração, nos meus pensamentos, que eu tinha um chamado pastoral, o que eu fiz? Vou fazer o pré-teológico. Vou estudar. Aí fiz o pré-teológico, Deus foi testificando na minha vida, agora eu vou fazer o seminário teológico. Aí fiz o seminário teológico. Terminei o seminário, agora vou dar entrada na minha documentação, na minha igreja, na sede da minha igreja. Né? Mas tudo isso aí, trabalhando na igreja, participando dos ministérios, né? Fazendo a obra de Deus ali e caminhando, né? E a igreja vendo e fala, o Alexandre realmente tem um chamado e tal, e assim a gente foi caminhando. É uma trajetória, né? Uma trajetória. Então Deus nos chamou para ter uma trajetória, amém? Vamos lá. Fundamento bíblico, a carta intitulada aos Efésios é dirigida aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos no sentido de separados, não de perfeitos. Santo, separado, ok? Então aquele que é santo, ele é o quê? Separado. Você é separado, separada de outros, para que Deus derrame o seu dom e você vá trabalhar para a obra, bem? Na obra. Consagrados, Cristo Jesus santos, no sentido de separados para Deus e consagrados para o seu serviço. Fiéis, indicando aqueles e aquelas que têm fé e cumprem os mandamentos de Deus e os princípios de fé que lhes foram ensinados. Tais expressões são simples, contudo, impregnadas de valor, de expressão, de dignidade, de valorização da caminhada cristã. Elas reafirmaram que os cristãos e cristãs não são apenas parte de um agrupamento. A gente não é só um ajuntamento de pessoas. Amém? A gente não pode ser só um ajuntamento de gente. A gente não pode assim só nos sentir assim, a gente se junta lá todo domingo e toda quarta-feira. Domingo de manhã e domingo de noite a gente pega lá e se junta. Senão a gente vira clube. E nós não somos um clube. Nós não temos panelas dentro, ou pelo menos não tem que ter na igreja, não pode ter panela. Não pode ter grupinho separado. A gente não pode ser um agrupamento. Né? Não. Nós não somos clube. Não. A igreja, ela está aberta a todo o povo. A igreja, ela tem a função de fazer o chamamento. Estou falando da igreja, todo mundo, tá? Tem a função de chamar o chamamento, de fazer discípulos, de espalhar o evangelho, de pregar a palavra. É a igreja. Não é só o bispo ou o pastor, não. É a igreja de Jesus. É a noiva do Cordeiro, é a noiva do Cristo. Essa é a missão da igreja. Ide a toda criatura e fazer discípulos, pregar o evangelho, trazer as boas novas.
Nós não somos um clube fechado. Nós não somos só um ajuntamento de gente que se reúne nos dias de culto, ou se tem uma vigília. Não, não podemos ser assim. E aí eu volto lá no versículo 14, onde a gente não tem que ir em todas as ondas, porque existem ondas, várias ondas, e as pessoas são pegas nessas ondas, e a gente precisa estar o quê? Fortalecido na palavra e pedir o derramamento do Espírito. Tem várias ondas por aí. De vez em quando surge uma. Eu já vi na igreja, eu acho isso terrível, tá? Em Piratininga, quando você vai por trás ali, que agora que a barca de Charitas baixou, né, 7,50, aí agora eu pego a barca de Charitas, que é o mesmo preço de Niterói, fica mais perto, né? Paro o carro ali e pego a barca que ficou mais barata. E aí você vai ali, tem umas igrejinhas, eu não estou falando da igreja não, estou falando da propaganda. Dia tal, o profeta tal que revela isso, revela aquilo, revela não sei o que lá, revela tal. E aí lota. Aí são ondas. Aí tem as outras que vai te dar, leva esse envelope aqui e toma a chave. Ó, essa é a chave, né, que em 7 dias tu vai orar, tu vai fingir que vai enfiar na porta essas chaves e Deus vai abrir várias portas para você. Aí se tu for na casa dessa pessoa, ela está cheia de envelope, está cheio de chave, está cheio de negócio ali, né? E que não serve para nada. Teve um apóstolo que disse que na pandemia que ia vender um feijão. Porque a pessoa se comesse lá o pé de feijão lá, isso é um absurdo. E isso acontece com pessoas públicas, pessoas que têm, ou pelo menos uma certa relevância por um público, e que engana as pessoas. Tem cara que levou vassouras lá para Israel, e ele foi lá no monte, lá em Israel, e consagrou as vassouras. E aí veio a vassoura, e com aquela vassoura, porque a vassoura ia ter fogo lá no monte de Israel, tu ia varrer a tua casa, e ia sair tudo de ruim. Isso é feitiçaria. Tem gente agora que cismou que tem que se batizar no Rio Jordão. Só o batismo do Rio Jordão. Hoje já era batizado e se batizou de novo, porque é no Rio Jordão que tem a água que é santa, que é boa, que Jesus se batizou lá. Nem é a mesma água, que a água do rio nunca é a mesma. A água nunca é a mesma. Se você for tomar um banho naquele rio, se você for tomar de novo é outro rio. O rio nunca será o mesmo. Então são ondas que aparecem. Aí eu volto de novo, meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Você vai discutir com uma pessoa dessa? Não, mas você já não vai cair nesse negócio aí. Você já vai ser diferente, separado. Deus está separando você, está te preparando para que você seja usado para outras pessoas serem separadas também. Você é melhor do que os outros? Negativo. Nós não somos melhores do que ninguém. O pastor leu aqui, a carta era para o ímpio. Era para quem? Então nós não somos melhores do que ninguém. Tenha essa consciência, mas você foi separado. Você foi para quê? Para dentro da doutrina bíblica, você está alicerçado, separado, e pregar o evangelho. Vai brigar? Não. Senhor, me dá uma estratégia aí. Eu trabalho com condomínio. E não é fácil trabalhar com pessoas, né? E eu fui numa reunião, e eu nem estava assim, eu fui acompanhar, esse condomínio não estava sobre a minha responsabilidade, mas uma das pessoas que me conhece sabe que eu sou pastor, e ali no meio de todo mundo, até fiquei assim, meio sem jeito, falei, não, o Alexandre é pastor, vamos pedir para ele orar antes da gente ir para a reunião. Falei, amém. Aí nós oramos, Senhor, aí eu fiz uma oração, Senhor, que o Espírito Santo seja derramado, porque a reunião o negócio ia estar esquisito ali.
Senhor, derrama a paz, que o Senhor trabalha ali. Olha, reunião para a honra e glória de Deus. E nem todos eram crentes ali. Mas eu não vou orar por causa disso? Não, negativo. E aí Deus operou, graças a Deus, foi bom, foi bênção. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ser levados pelas ondas. Cristo Jesus, santos no sentido de ser separados, fiéis indicando aqueles e aquelas que Deus tem fé e cumpre os mandamentos de Deus, já falei isso aqui. Elas reafirmam que os cristãos e cristãs não são apenas parte de um agrupamento humano, mas principalmente de uma comunidade espiritual que procura viver segundo a vida de Jesus. Então nós somos uma comunidade de fé, nós somos uma comunidade terapêutica, nós somos uma comunidade que tem uma dinâmica. A igreja, ela é dinâmica, ela está em movimento. A igreja não, Jesus não instituiu a igreja para ela estar parada, para ser um agrupamento, não, para ela ser dinâmica, está em movimento. Passa aí de novo, Alexandre. O apóstolo Paulo, nos 3 capítulos iniciais da carta aos Efésios, relembra a igreja que ela somente existe por causa de Jesus Cristo. Então a gente só está aqui na igreja por causa de Jesus Cristo. Foi Cristo que instituiu a igreja. E após o resumo da obra redentora do Senhor, Paulo irá tratar no capítulo 4 do modo como a igreja deve viver interna e externamente. Internamente e externamente. A comunidade dos santos e fiéis é chamada para viver de acordo com os princípios e valores de Cristo. Por mais que estes últimos sejam difíceis, é fácil? É difícil. O pecado, Cristo não bate a porta? O pecado também às vezes bate a porta. Né? E a gente tem que estar atento, tem que estar ligado. Né? A gente tem que estar sempre atento e ligado no espírito, porque o pecado bate a porta também. Mesmo que sejam difíceis de ser praticados, o povo de Deus é exortado, então Paulo está exortando ali, a se esforçar nesse exercício e permitir que o Espírito Santo lhes ajude na jornada. Amados e amadas, o Espírito Santo é um cavaleiro. A palavra de Deus acabou de dizer que Jesus bate a porta, ele dá-lhe uma pernada na porta, estou entrando aí, estou arrombando a porta. Deus não faz isso, né? Ele bate a porta. E aí você que vai permitir, o Espírito Santo também é assim. Então o estudo de hoje é nos alertar de várias coisas, das quais eu já falei, e também de falar: Espírito Santo, me enche com o teu Espírito, eu preciso do Senhor. Fala a verdade para Deus. Fala a verdade para Deus. Fala: Deus, eu não consigo isso, eu tenho dificuldade nisso. Fala a verdade e Deus vai operar. Senhor, é difícil isso aqui para mim, me ajuda, Espírito Santo, né? Então fala a verdade. Deus quer que você fale: ah, mas pastor, lá no Salmo está escrito que antes que a palavra chegue à língua, ele já sabe. Mas nosso Deus é um Deus de relacionamento, ele quer que você fale com ele. Ele quer que, olha só, você não precisa se expor para os homens, mas vai se despir diante de Deus, lá no teu quarto, no teu secreto. Fala com Ele, fala a verdade. Senhor, é tão difícil para mim isso, Deus não vai brigar com você não, pelo contrário, eu tenho certeza que Deus vai se alegrar que você está falando com Ele da sua dificuldade, das suas angústias, e Ele vai operar, alguma coisa Ele vai fazer. É no estalar de dedos? Não, é um processo, é um trabalhar, é um querer nosso. Tem que querer também, porque se a gente não quiser,
Aí não vai acontecer, né? Passa aí, Alexandre. A igreja somente se permite influenciar pelo vento do Espírito Santo, pois este confirma as ações e palavras de Jesus Cristo. Então a nossa onda tem que ser a onda do Espírito Santo. O nosso vento não pode ser qualquer vento. Tem que ser o vento do Espírito. Amém. Tem que ser o vento do Espírito Santo, pois este confirma as ações e as palavras de Jesus Cristo, bem como move os irmãos e irmãs a prosseguirem novidade de vida. Novidade de vida. Aquilo que eu era antes, eu não sou mais. Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Aquele pecado que eu cometia antes, eu não peco mais. Lembra da mulher que queriam apedrejar ela? Jesus falou, vai e não peques mais. Por quê? Porque ela começou ali um processo, um novo na vida dela, um novo começo, uma nova história, né? Uma nova vida, uma nova realidade. Talvez sendo tentada a pecar de novo, mas aí ela lembrava, não, Jesus falou para eu não pecar mais. Não, Jesus falou, né? Então aí a gente vai caminhando, vamos prosseguindo, né? Vamos pedindo ao Espírito Santo que trabalhe em nós. Ninguém tem nenhuma pergunta? Vocês estão comigo? Amém? Amém, então, aleluia. Então vamos prosseguir. Estou preocupado que ninguém perguntou ainda. Enfim, fé cristã organizada. Por essa razão, onde é que eu parei? Por essa razão, a comunidade cristã é o quê? Organizada ministerialmente, segundo os dons e talentos que Deus distribuiu. Os discípulos e discípulas que viviam em Éfeso foram instruídos e instruídas a servir numa área específica a fim de edificar o quê? Uma pessoa? Uma panela? Um grupo determinado? E edificar quem? O corpo de Cristo. Toda a comunidade, todo o corpo. Um é braço, outro é perna, outro é olho, outro é boca. Quem é o cabeça? É Cristo, né? Outro é mão. Quem é mão? Tem gente que a mão quer ser perna. Não, Deus te chamou para ser mão. Seja mão. Seja uma boa mão. Se Deus chamou para você ser boca, seja boca. Não queira ser braço. Mas se Deus chamou você para ser braço, seja um bom braço, não seja boca. Seja aquilo que Deus chamou você no seu chamado, na sua missão. Edificar o corpo de Cristo. Fica evidente que todas as disputas, desordens, olha o que ele está falando, ciúmes e brigas cessam quando há consciência da obra redentora do Senhor. Quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? Nós somos apenas colaboradores. Mas tem gente que pensa que é o dono. Não. Só quem canta, estou dando aqui, é só exemplo, tá? Só quem canta sou eu. Só quem faz a comida sou eu. Só quem varre, só eu que faço. Não. Quem é o dono da obra? Todos nós somos colaboradores. Deus é o dono de tudo. A gente vai, as coisas materiais ficam. Ninguém leva para o caixão dinheiro, fortuna leva? Você vê aí, né? O Silvio Santos morreu, não morreu? Não levou nada. Que Deus o tenha. Amém? Que Deus o tenha. Mas levou a fortuna dele no caixão? Está lá dividindo lá para os filhos lá. Tomara que não tenha briga, né? Tem heranças que os pais deixam que é uma briga danada, né? Você vai conhecer o teu irmão quando, se tiver herança aí, tu vai conhecer na hora de dividir o negócio. Aí o negócio aperta, né?
Falou no dinheiro aí, né? Né, Antônio? Aí deixou lá aquele apartamento lá, aí que a gente vai ver quem é quem, né? Eita glória, só o sangue do Cordeiro. E aí a gente vai ver. Desordens, ciúmes e brigas cessam quando há consciência da obra redentora do Senhor e clareza sobre o privilégio espiritual de serviço mútuo, serviço mútuo, serviço em comunhão. Eu não sou montador de barracas, mas de repente tem alguém aqui que monta uma tenda, monta rápido. Mas eu posso ir lá ajudar, não posso? Eu posso ir lá ajudar. Lembra que eu falei da cozinha? Eu não sou cozinheiro como tem cozinheiras ou cozinheiros, né? Aqui na igreja, porque tem homens que cozinham também bem, mas eu posso descascar uma batata, não posso? Posso descascar uma batata. Posso descascar cenoura, alho, cebola, né? Que faz chorar. Pode, não pode? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então a gente pode. Eu não sou a pessoa que vou fazer a comida porque eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, Deus não me deu isso, deu para outra pessoa. Mas aí eu vou lá e ajudo. Então a gente tem que ter isso também. Não, eu não faço porque esse não é meu dom. Não, mas tá bom, mas você pode ajudar? Posso. Pronto, ajudo, não. O teu dom, você não vai meter a mão lá na colher de madeira lá para fazer o feijão, senão o feijão não vai sair daquele jeito. Não faz isso, porque você não é mão para mexer feijão, mas de repente você pode ser mão para descascar batata. Então é isso que a gente tem também que entender, né? Então desordem, aí vamos lá. Como o conflito mais intenso ocorria entre as principais lideranças da igreja em Éfeso, Paulo citou os ministérios conflituosos. No capítulo 4, o apostólico. Então os apóstolos tinham conflito entre eles também. O apostólico. Cadê? O apostólico. Aqueles que ainda estavam vivos. Profético, evangelista, pastoral e educacional. Todavia a mensagem é estendida a todas as áreas missionárias daquela comunidade cristã. Uma vez que todos e todas levassem a sério a vocação em Cristo Jesus, a igreja ficaria como Deus quer, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuada o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Passa aí. Oi? Não entendi. Conclusão. Conclusão. Os ministérios da igreja foram pensados pelo próprio Deus. Quem pensou nos ministérios? Deus. A palavra é de... Ele inspirou os homens, pelo seu Espírito, a escrever. Mas foi a ideia de Deus. Os ministérios da igreja, foram pensados pelo próprio Deus. O Senhor criou homens e mulheres com histórias de vida, experiências, dons e talentos diferentes. Iguais? Não, diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão a gente ia ter só um negócio na igreja, né? Não dá, diferente, graças a Deus por isso. Ele é o responsável por essa diversidade, que pode ser bem alocada nas frentes missionárias da igreja, respeitando o carisma de cada irmão e de cada irmã. Não, né, nós obedecemos a Deus quando agimos de acordo com essa organização divina. Procedendo desse modo, nós abençoamos as pessoas
a quem servimos. Portanto, integrar o ministério. Então, se você, Deus te chamou, tu tá aí no banco, sai dessa cadeira, tira o prego da cadeira, não deixe nenhum prego te deixar sentado na cadeira, não. Faz parte de algum ministério. Se Deus tem tocado em você, se Deus tem chamado você, vai lá. Deus te deu um dom, te deu um talento. Deixa Deus usar esse dom. Deixa Deus usar esse talento que Deus deu para você, para as coisas de Deus, né? Para você cooperar com a obra. Não retenha, não esconda o talento, não faça como aquele, né? Jesus deu talentos para pessoas, né? Alguns foram lá, não estou falando para você fazer parte de 4 ministérios, não é isso que eu estou falando, não. Até porque isso nem seria saudável para você, ok? Porque também não é bom que, não é isso que eu estou falando. Faço parte de 4, não. Mas você pode atuar em 1 e 2 ministérios? Deus te chamou para isso? Então, vai lá, colabora, participa, procura o seu pastor titular, fala com ele, né? Fala comigo, a gente conversa junto com os pastores, né? A gente vai lá, pastor, eu acho que eu tenho talento para isso, eu sei fazer, vou ajudar a Dani a arrumar a igreja aí, quando ela fizer aqueles enfeites, né? Da Páscoa aí, que vai estar chegando a Semana Santa, eu não sei enfeitar, eu nem sei cortar. A Dani vai falar para você como é que faz. Faz assim, cola, corta assim, e ela vai montar, pronto. De repente ela até te ensina ali, você descobre um talento que você não sabia que tinha. Pode ser. Mas o fato de você, mas eu não sei fazer o coração. Mas, Dani, o que eu posso ajudar você? Você pode vir aqui que você vai me ajudar a fazer isso, isso, isso. Eu posso... Sempre vai ter alguma coisa, né? Então, tira esse prego aí da cadeira aí, né? Amém? Continuando, ele é responsável por essa diversidade que pode ser bem alocada nas frentes missionárias da igreja, respeitando o carisma de cada irmão e cada irmã. Nós obedecemos a Deus quando agimos de acordo com essa organização divina. Procedendo desse modo, nós abençoamos as pessoas a quem servimos. Portanto, integrar um ministério eclesial é uma bênção e não tem nenhuma relação com status, poder. Se você busca algo nesse sentido, então não vai. Se é para você ser o dono do... Não. Isso não. Não é para aparecer, não é para ter fama, não é isso. Tem gente que busca isso, né? Tem gente que busca coisas pelos motivos errados e não pelos motivos certos, né? Mas se você busca em colaborar, né? Fazer igual o João Batista, né? Que eu diminua e que ele cresça. Então vai lá, para você aparecer, não, que eu fiz, né? Lá em Éfeso, sabe o que estava acontecendo? Era muito eu e pouco Jesus. Estão entendendo? Era muito eu, o eu da pessoa, né? E pouco Jesus. Porque, de repente, ali tinha gente que queria aparecer mais do que o outro, né? Quer fazer mais do que o outro. Mas, pastor, mas o cara quer aparecer. Deixa Deus tratar com ele. Vai fazendo o teu. Você está caminhando, está fazendo o teu? Com fé em Cristo, é por amor à obra? Continua fazendo. Faz. Né? Vai caminhando, vai fazendo. Não precisa aparecer não. Porque o eu, quando o eu aparece muito, Cristo aparece pouco. Né? Deixa que Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele opera na sua diversidade, é o mesmo Espírito, mas Ele opera na sua diversidade, né?
Portanto, integrar o ministério eclesial é uma bênção e não tem nenhuma relação com status, poder, visibilidade e de fama, né? Então, que cada um de nós possa buscar naquilo que o Espírito Santo derramou sobre a nossa vida, não a fama. Ah, mas tem gente que fica famosa. Deus permitiu. Não é Deus que permitiu? Talvez por algum propósito. E aí, às vezes, a pessoa se perde nesse propósito. Tem gente que não. Tem gente que sabe. Mas, às vezes, Deus permite para quê? Para alcançar almas, para ver tudo. É tudo para Ele, é tudo dele, é tudo para Jesus, né? Mas, às vezes, Deus permite para quê? Para que alcance. A palavra de Deus diz que Paulo, ele enxugava o seu suor com lenços, e ele jogava os lenços, e as pessoas pegavam aquele lenço, e elas tocavam nela e eram curadas. Tamanho era o Espírito impregnado em Paulo. Mas é porque Paulo pediu isso para ele? Não. Mas Deus que quis fazer. Claro que isso é dado. Mas Paulo, quando a gente lê as cartas paulinas, você vê como Paulo se reduz, como ele tem esse cuidado, né? A palavra diz também que quando o apóstolo Pedro passava, as pessoas também se atiravam na sombra dele, e elas também eram o quê? Mas Pedro também não. A história diz que Pedro pediu para ser, quando ele foi morto, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus Cristo. Então, mas eles não pediram isso, mas Deus fez. Então você não precisa buscar fama, não precisa buscar prestígio humano, não. Faz o trabalho na tua igreja, faz o trabalho na congregação que Deus colocou você. Não precisa ficar famoso, não. E se um dia Deus quiser que fique famoso, fica. Mas para a honra e glória dele, né? Que a pessoa não se perca. Tem muitos que se perdem na fama, no dinheiro, né? Quer mais dinheiro, quer mais fama, né? Tem gente que nem liga para o dinheiro, mas ela quer a fama, ela tem que estar em evidência, né? João Batista não queria estar em evidência. Ele estava ali, na dele ali, mas os homens iam lá. Você é Jesus Cristo? Não sou Jesus Cristo, não. Você é Elias? Não, também não sou Elias, não. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias que aquele que há de vir após mim. Eu não sou nem digno de amarrar a sandália. Olha só o que ele fala, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim? Não, não se segure não. Tem microfone para Carmen? Precisa. Som. Precisa. Obrigada. Então, o senhor falou de dons, né? Que quando cada um tem um dom, quando Deus derrama, e aí no caso o dom, o senhor falou de, não foi de pastor, mas para trabalhar na obra, são os dons. Então, eu tenho o dom da visão, eu vejo o mundo espiritual. Tá? Eu não posso aperfeiçoar esse dom de que forma? Não tem escola para eu aperfeiçoar. Eu tenho que fazer o quê? Porque é que nem João quando viu o Apocalipse. Ele viu daquela forma e foi colocado Apocalipse daquela forma, mas só que todo mundo lê e ninguém entende, porque foi a maneira que ele viu. Não. Ninguém entende? Não, Nós. Calma. Não. Forma. Algumas pessoas entendem. Tudo bem, pastor. Mas a forma que foi escrito é complicado de entender, sobre o dragão, de não sei quantas cabeças. Então tá, ok. Vou responder a tua pergunta. Imagina João, há 2000 anos atrás, eu estou conjecturando. Eu não posso afirmar, né? Estou aqui conjecturando, ok? Imagina João vendo um helicóptero. Existia helicóptero? Não. E aí, estou aqui conjecturando, tá?
E aí João vê um helicóptero, e esse helicóptero dispara munições. A asa do helicóptero é no teto. Você já viu um helicóptero camuflado do exército? Já viu? E se João viu um helicóptero, eu não posso afirmar, porque eu não vou falar nenhuma heresia aqui. E ele falou assim: vi gafanhotos, estou dando só um exemplo, tá? Ele nunca viu um helicóptero, mas o Espírito Santo, Deus o levou no futuro de algumas coisas, ok? Que ele viu, e ele tinha um conhecimento do tempo dele. Mas é claro, assim, então a gente falar que ninguém entende, não. Existem biblistas que se aprofundam e que se debruçam no livro de Daniel, nas cartas dos profetas, e eles buscam interpretação. A palavra de Deus nos incita a isso. Então João teve visões do futuro, de um entendimento de uma época dele. Ok? Mas eu não estou afirmando que ele viu um helicóptero. Estou afirmando. Mas a gente, ao ler a palavra de Deus, nós temos que... e aí você vai aprender na teologia algumas técnicas de interpretação da palavra, alguns ensinamentos. Eu não vou conseguir aqui falar com você sobre isso. Mas estudos, por exemplo, nós pastores, nós buscamos nos aprofundar. Eu tenho o que eu gosto da Bíblia é a parte histórica, eu gosto de me aprofundar. Mas existem outros que se especializam, se aprofundam mais no Apocalipse, outro em cartas paulinas, outros no Novo Testamento, outros no Antigo Testamento, vai de cada um. Então, eu entendo, igual Deus levou Daniel. Vamos falar aqui de Daniel? E é interessante que Daniel, Deus deu a interpretação. Às vezes, do sonho, que não era nem dele, foi de Nabucodonosor. E ele nem fala, e Nabucodonosor não fala o sonho para ele, não. Ele fala o sonho, olha só que interessante. Que Nabucodonosor não queria só que interpretasse, queria falar: eu quero que fale o sonho que eu tive. E aí Daniel falou: a estátua que o Senhor viu. E aí a gente vai tendo o discernimento que eram reinos que iriam vir. Do Alexandre o Grande, Ciro e vários outros ali. 4 reinos, né? O reino de Roma. Mas quem foi vendo, quem foi lendo e interpretando. Quando a gente vai lá em José, Faraó sonha com vaca e com espiga de milho. É um troço assim totalmente aleatório. Mas Deus levantou José com o dom de quê? De interpretar sonho. Faraó chamou os magos, chamou os feiticeiros. O que são 7 vacas magras e 7 vacas gordas? São 7 anos de fome, Faraó, e são 7 anos de abundância. O que vai vir primeiro? Vai vir primeiro 7 anos de abundância. Então, na interpretação de José falou: olha, eu estou entendendo aqui, Faraó, que as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as 7 espigas boas e as 7 espigas velhas, são 7, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Mas quem vai dar isso para você? Deus. Se você tem visões e sonhos que você não sabe o que é, então tu tem que pedir para o Espírito Santo te revelar. Olha, então, só para eu concluir, tá? Não, é que você me fez a pergunta, eu estou te respondendo. Olha só, a pessoa tem um dom. Eu vejo algo ou sonho com algo que eu não sei o que é, eu tenho que pedir interpretação para quem? Porque a questão de visão de sonho, ela tem uma diversidade. Tem gente que sonha com um monte de coisa que não significa nada. Só está na mente dela, está no psique dela. E aí você tem que estudar questões da área da psicologia para poder entender.
Então o fato de ter uma visão aberta, tem que entender, essa visão é de Deus? Isso vem do Senhor? Ele está te dando a interpretação disso? Então nós temos que buscar no Espírito Santo, porque existem várias pessoas que têm vários dons. Tem gente que tem dom de ler a mão. Tem gente que tem dom de pegar o café. Isso é uma prática, né? Da quiromancia. São práticas. Existem pessoas que, de determinadas religiões, cortam o ventre de animais e come aquelas vísceras, e através daquilo ela tem visões e coisas. Então nós temos que ter, por exemplo, o cuidado, até quem Deus fala assim, para a gente saber o que é, para saber a interpretação de sonhos, de visões, né? Deus pode dar sonhos e pode dar visões. Deus pode. Outras coisas também podem. E nós temos que buscar em quem? É no Espírito Santo. Tem. Isso. Assim, na Bíblia está escrito. Isso, ler mão é de Deus? Na nossa visão, não. Eu tenho um colega que ele aderiu a uma outra religião, que ele me contou, hoje ele não é mais dessa religião, né? E ele falou assim, Cadengo, era interessante porque eu pegava, e ele sabia, ele falou, mas aí eu fui num determinado lugar que a pessoa falou, ah, não, isso aí é porque é o espírito tal que te dá esse negócio aí, né? Então, e a gente tem que ter esse cuidado. Eu não tenho, Deus não me deu dom de ter visões. Raramente isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo aqui em Itaipuaçu, em 2011, na casa de um irmão metodista lá da Taquara, a gente alugou, olha só onde eu estou, né? Deve ter um mistério nisso aí. Fui batizado com o Espírito Santo numa casa, num retiro de igreja, simples, de jovens. Deus me deu uma visão, eu estava muito triste, porque eu fiquei aqueles 3 dias de retiro, e não só aqueles 3 dias, mas há meses pedindo a Deus que me batizasse com o Espírito Santo. Há meses, orando, pedindo ao Senhor, fazendo propósito. E a gente montou um quarto de oração naquele retiro, ininterrupto. Então ficava meia hora uma dupla, orando ininterruptamente, todo o retiro, né? Então, de madrugada, né? tinha uma dupla lá. E um dos meus pedidos, eu orava, as pessoas escreviam, eu orava pelos pedidos das pessoas e orava, obviamente, pelo meu pedido, né? Não vou dar esse mole, né? Vou orar pelo meu também. E aí, chegou no último dia, no domingo, no culto da manhã, antes do almoço para a gente ir embora. Eu era da liderança, então a minha função era retirar o lixo. Eu tinha a função de retirar o lixo ali, quando as pessoas saíssem do quarto. E eu estava muito triste, eu nem queria ir para o culto. Eu vou falar a verdade para você, eu fiquei enrolando para eu não ir. Fiquei ali, sabe, devagarinho, para eu não ir. Aí veio um colega meu olhando, Alexandre, Fernandão está te chamando. Fernandão era um pastor que a gente tinha, grandão, 1,90 m e tal. Fernandão está te chamando lá. Falei, não, vamos embora. Aí o culto estava lá, aí fui para o culto, triste, chateado. Aí estou lá no culto, triste, chateado, e eu falei com Deus, Senhor, eu estou muito chateado, não com o Senhor, porque eu orei esses dias, tenho orado, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E eu não fui. E aí veio algo dentro de mim, eu falei assim, mas Senhor, é no teu tempo, Deus. Você não vai estragar nada daquilo que o Senhor fez aqui na minha vida até hoje. Quando eu acabei no meu pensamento de falar isso com Deus, foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma visão. Eu me vi
estou dando aqui um testemunho, não era nem para eu estar falando isso, mas a gente entrou no assunto, a gente está falando de dons. Eu tive uma visão que eu estava num exército, era assim uma infinidade de pessoas que eu não tinha como ver o total, mas eu estava com um vestido branco e a mão de Deus vinha e me pegava e falava assim: Alexandre, você é meu, e me levantava. Quando me levantava, eu senti a minha barriga comprimir, a minha língua enrolar, e comecei a falar numa língua esquisita. Eu ia para frente, eu ia para trás, e eu agarrei no colega meu que estava do lado, ele ia para trás e para frente comigo, totalmente consciente. E eu chorando, porque eu falei: Deus me batizou. Mas eu não tive mais visões. Eu não tenho, né? De vez em quando Deus derrama a sua graça, né, na minha vida, para eu ter, mas é algo que eu não tenho. Mas eu entendi a visão que eu tive. Eu entendi na hora ali que Deus tinha me chamado para fazer parte do exército dele, para fazer parte do exército de Jesus Cristo, que ele ia me levantar para fazer a obra dele, na hora. Então eu entendo que quando Deus dá a visão e dá o sonho, ele te dá a interpretação do negócio. Nem toda visão e todo sonho, talvez a gente deva falar. Às vezes você pode ser, será que eu tenho que, né? Mas quando Deus dá, ele dá a interpretação, ou vai trazer alguém que te dê essa interpretação, né? Mas é bom que a gente busque os dons, pedindo ao Espírito Santo. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eu entendo que a igreja tem que pedir os dons. Senhor, quais são os dons que nós precisamos hoje para a nossa igreja? Derrama sobre nós os dons que o Senhor quer e não que queremos. Como eu falei aqui, às vezes a pessoa está buscando o dom de cura. Você vai lá no hospital lá, vai entrar no leito de enfermaria lá, com as pessoas quase morrendo, vai a qualquer hora que Deus mandar tu ir. Então às vezes tem gente que pede dons sem saber o que pede. Tem que saber pedir também. Então quando você for pedir, peça a Deus, fale: Senhor, qual é o dom que o Senhor quer me dar? Eu quero trabalhar na tua obra. Qual o dom que o Senhor quer me dar? Me dá o dom que o Senhor quiser. Fala, Carmen. Então, eu nunca pedi esse dom, porque foi logo assim que eu me batizei e comecei a frequentar a igreja. E eu tenho visões, eu vejo o mundo espiritual, eu vejo demônio, eu vejo tudo. Eu vejo dentro da igreja, coisas na igreja. Quando eu comecei a falar coisas que eu vi aqui dentro, eu não entendia e ninguém entendia. Aí eu comecei a achar que eu não tinha mais que falar nada. Então, eu tenho um livro de visões, que eu escrevo tudo aquilo que eu vejo. Aí, com pessoas, eu às vezes vejo pessoas, vejo um demônio do lado da pessoa, Entendi. E outras coisas. Então, eu fico na minha agora, não falo, eu vejo coisas. Agora, alguma situação que possa levar a pessoa à morte, como eu já vi, eu e o pastor, quando a gente ia em casas, eu via coisas, a gente conversava, a gente orava, para afastar o mal que tinha naquele lugar. Entendeu? Então, são coisas que eu não entendo. Já pedi a Deus, mas eu não consigo entender o que eu vejo, porque é sobrenatural. Eu via sangue descer da cruz e correr aqui, o sangue, e eu sentia o cheiro, me dava enjoo. Então, vi coisas aqui dentro da igreja, vi várias coisas. Então, da mesma forma que eu comecei a falar, as pessoas ficavam me olhando como se eu fosse doida, né? Falando coisas inexistentes, coisas que não dá para você entender no mundo que a gente vive hoje, que as coisas sobrenaturais e espirituais são totalmente diferentes, são coisas diferentes, que não dá para discernir quem não tem o que eu tenho, essa visão. Aí eu comecei a falar com o pastor, e o pastor falava aqui na frente, tal, mas as pessoas não entendem, então elas ficavam olhando assim, aí eu parei. Eu penso, a vida, a nossa caminhada de fé nos dá pessoas intercessoras, né? Deus faz alianças espirituais conosco, né? Na nossa caminhada de fé. E conversando com pessoas assim que têm uma larga experiência, muito mais do que eu, pessoas com a caminhada de fé em Cristo Jesus,
nem tudo aquilo que Deus dá para você ver significa que você tem que falar. Você já parou para pensar que Deus te revela coisas para você estar orando por essa pessoa e não falar com ela? Já aconteceu. Então, se eu penso assim, se Deus me dá uma visão que Ele não me dá interpretação, eu tenho que orar, eu não tenho que falar. Está entendendo a diferença? E tem coisas que são particulares. Teve uma vez que eu pastorei uma congregação numa comunidade e eu estava incomodado com uma pessoa já há muito tempo, por algumas coisas, mas muito. E Deus naquele dia falou assim para mim: hoje você vai orar por ela. O que eu fiz? Eu esperei o culto acabar, esperei as pessoas saírem. Por quê? Porque eu entendi que o que Deus queria fazer não era para a igreja, era para ela. Você está entendendo? Então a gente tem que ter sabedoria nessas coisas. Porque de repente eu tenho uma visão de você, eu não vou sair falando para todo mundo. Não, é você. Então Deus nos dá, a gente tem que pedir a sabedoria também. Para quê? Para a gente poder entender, interpretar, ver o propósito dessas coisas. E eu entendo que Deus dá. Conheço algumas pessoas que têm esse dom e ela entendeu que Deus dá para ela estar intercedendo pelaquela alma, pelaquela vida, por uma situação que está acontecendo. Por quê? Porque Deus levantou a pessoa assim. Entendeu? Então, eu queria assim ter contato com pessoas que tivessem o mesmo dom, que eu pudesse conversar com quem entendesse, né? Porque eu não conheço ninguém assim aqui que veja o que eu vejo. Então, parece que eu estou assim à parte, porque eu não vou falar uma coisa que ninguém vai entender. Então, eu busco, né, pessoas, assim, no YouTube até vejo algumas, que aí eu vejo, nossa, igualzinha a mim, que tem a mesma... Eu acho que você não tem que buscar no YouTube, é uma opinião minha. Porque no YouTube você vai encontrar muita coisa ruim. Você vai encontrar muita coisa que não tem nada a ver com Deus e o Espírito Santo. Mas eu acho que você tem que ter uma busca sua particular, com afinco mesmo, com propósito, com jejum, com oração, com subida de monte. Você, é algo particular com você. É a minha opinião, tá? Para que o Senhor te mostre. Eu acho que você não precisa buscar no YouTube. Eu acho que isso vai criar mais confusão na sua cabeça. Eu acho que aí você vai... Lembra da onda que eu falei aqui? Porque às vezes no seu afã de buscar, eu acho que você tem que sim buscar. Eu não estou falando que você não tem que buscar, mas tem que saber as formas de buscar. Isso é no seu particular com Deus, na sua vida de jejum, né? Porque se Deus te dá isso, é porque realmente você tem uma vida de jejum muito grande, de oração muito grande. E eu creio que Deus te dá isso por conta dessa tua busca nesse sentido. Eu acho que você tem que buscar em jejum e oração para que o Senhor fale contigo e te traga mais isso. Porque senão vão ficar coisas aleatórias, como você falou, e sem entendimento nenhum. Então, se debruce no jejum, se separe mesmo, busque mesmo em oração, com propósitos que talvez você nunca fez antes, e faça a partir de hoje, a partir de agora, para que você tenha o discernimento disso. Tá bom? Amém? Podemos orar para encerrar a escola dominical? Eu vou passar para o pastor. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, a Deus pela escola dominical, que o Senhor continue trazendo o seu povo, aqueles que não puderam estar presentes aqui hoje, aqui por algum motivo, Senhor, os abençoe, Senhor, aqueles que estão encontrando alguma dificuldade, Senhor, alguma resistência, algum impedimento. O Senhor também vem trabalhar, Senhor, na vida dessas pessoas, para que eles estejam aqui conosco, na comunidade de fé, na comunidade terapêutica do Senhor, a Deus, para que a gente
não pereça por falta de conhecimento. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas já são bastante horário bem avançado da escola dominical. Queria chamar a Ana aqui, por favor. Queria que botasse lá, o Tiago botasse algumas propagandas, algumas coisas do que nós vamos acontecer. Amados, a igreja tem estudo, temos palavra, temos a bênção, mas temos que praticar. 10 anos em 1 ano. Tem que ter trabalho e tem que ter oração, né? E nessa oração, amados, nós vamos estar aqui, a tenda de oração, do dia 31/3 a dia 4. Então, o que eu quero? Nada. Eu quero que vocês se prontifiquem a orar pela igreja, né? A tenda de oração é feita numa sala lá atrás, uma pessoa em uma hora, fica lá orando. Leva som, pode levar um radinho, leva o celular, fica orando. Se você não consegue orar, consegue sim. 1 hora orando e treinamento para você, para a sua vida de oração. Estão me entendendo? Então é fundamental que a igreja esteja em oração, né? Nós temos que aprender a orar. Se eu quiser aqui começar a orar em 1 hora, se eu oro 1 hora seguida, porque quem vai orar não sou eu. Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por você sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E ele que vai orar. Você vai começar a orar, vai começar a ler e vai ter o propósito de oração lá para a igreja, entendeu? Então é fundamental que você bote seu nome numa lista que está ali atrás. Não vai embora sem colocar o seu nome. Se você tem facilidade de horário, coloca nos primeiros horários, porque tem gente que trabalha, que vai chegar, nós botamos de 17 horas até as 21 horas. Então você vai ter um horário que tem dificuldade, então você bota no horário principal, que 17 às 18. Agora, quem trabalha, tudo bem, bota no horário mais tarde, que aí não vai poder estar aqui. Então está aqui o horário de oração, ó, né? Cada irmão vai escolher um dia ou mais de um dia em um horário de semana. Ó, primeiro você bota um dia, se faltar algum horário, depois você encaixa. Não pode ser uma dupla, é um irmão de cada vez que vai ficar orando durante 1 hora pela igreja, dentro da salinha que será separada para fazer a tenda. Terá uma lista de propósitos para orar e os versículos para ler e profetizar. Eu vou botar um monte de versículo lá para você ler. Eu lembro uma vez que eu subi no monte, lá como é que é o nome da cidade da Bênção? Como é que é o nome? Lá em São Paulo. Eu vi o monte, assim, você subiu no monte, tinha um monte de placas com letras, com palavras da Bíblia. Era um corredor assim, que era tipo um corredor, que você subia, ia subindo no monte e vendo aquela... À medida que eu fui subindo e lendo aquelas palavras, quando eu cheguei na tenda de oração, eu estava orando em línguas. Xarabalabachara, cantarabalabachara. É tanta unção, porque a palavra de Deus é que nos dá fé e força para orar. Então eu fiz isso. Eu boto um monte de palavra de Deus em volta, você vai lendo aquilo ali e vai ver que você é um intercessor, você é um homem de Deus. O véu foi rasgado de cima para baixo e você tem acesso aos céus para abençoar a sua igreja. Não é a igreja à parede, a igreja que é você, né? Um dia eu vou botar um espelho ali, quem fala mal da igreja vai olhar no espelho e vai ver assim, ó, você está falando de você. Nós somos a igreja do Senhor. Amém, igreja? Sim ou não? Sei que vocês estão cansados, querendo almoçar, mas nós estamos passar essa informação para você. Começa quando, pastor? Não é amanhã. Começa na outra segunda-feira. Não deixe de colocar o seu nome ali, tá bom? Não estou obrigando ninguém a colocar. Coloque se você quiser. Amém, querido? Mas eu tenho a missão de falar, ora que vale a pena. Você vai orar por você, você vai orar por mim, vai orar pela igreja do Senhor. Mais alguma coisa? Chamar alguma coisa? Nós temos aqui o retiro que nós vamos fazer dia 26, 27 e 28, em setembro. Cardápio Marmitex. Isso aqui foi inspiração do nosso irmão Tiago e da Helena. O valor será para pagar o ônibus para o retiro, né? Arroz, feijão, farofa, sobrecoxa assada e maionese. Amado, já fui almoçar, que eu fui lá comprar o ventilador anteontem, sei lá, quando fui comprar. Eu fui comprar, aí eu falei, estava com fome, já era 4 horas da tarde que a gente estava procurando ventilador, quando eu fui pagar o almoço lá no Leroy Merlin, que nós encontramos,
Um prato. Estrogonofe, arroz e batata palha. Pequenininho assim, um negocinho, R$32. Bom, amados, comida feita por mãos santas, abençoada. Arroz, feijão, farofa, sobrecoxa por R$20. Você vai comer e vai abençoar outras pessoas. O mais importante, amados, olha só. O mais importante é que você possa convidar pessoas. Chama a vizinhança, chama com amigos. Pô, vamos lá abençoar. Você vai ser abençoado comendo na igreja. Você vai comer um prato gostoso, um prato... Não vai comer não, vai levar quentinha. É marmitex. Não é isso? Amém, queridos? Então, R$20 cada pratinho desse aqui. E tem convite. Você pode pegar o convite e vender. Aí, R$20, domingo, lá. Mas é domingo que dia? 27/4 ainda, né? 27/4. Ainda tem bastante tempo para você fazer essa venda aí, que você que tem tendência a vender, vai vender bastante. Quero que venha a sua família, mas quero que você venda mais para fora da família. Eu gosto muito aqui, quando eu vinha, a gente fazia esse almoço aqui, vinha a Jane, vinha com aquela turma toda, aquela galera geral abençoada. Hoje ela vai levar com marmita para aquela galera todinha. E Maria Helena vai levar para o seu filho também, que vai comer no domingo, muito gostoso, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? O retiro. Amados, nós já começamos a pagar o retiro para garantir o lugar do retiro. Amém? O que eu preciso? Eu preciso que vocês paguem também. Que dê uma entrada, né? Que faça algum valor, eu não sei, não tem valor, né? Ou valor. Dá um valor, fala assim, pastor, eu quero garantir minha vaga. Porque nós estamos convidando outras igrejas também. Ah, pastor, mas eu já botei meu nome. Mas tem que garantir com valor. Eu não posso fazer uma coisa que chega lá, a igreja da tal, que estão querendo ir, vão lá e paga também, né? O ônibus tem quantas vagas? 46 vagas. Ah, pastor, mas aí para chamar outro ônibus, eu vou ter que pagar mais R$3.900 para outro ônibus. Aí eu tenho que encher o ônibus para poder pagar. A coisa não é fácil, não. A gente que está coordenando, então deixa que eu coordeno. Não, deixa a gente coordenar, que Deus já escolheu um grupo aqui, uma equipe abençoada, que já fizemos 2 retiros, né? Esse é o 3º retiro de impacto. Que foi o lugar é maravilhoso, todos os quartos com ar-condicionado, uma bênção de Deus, e o mais importante, tudo bênção, aquele arzinho estava ali, o arzinho condicionado estava ali, um salão de festas, de almoço, o salão para o culto, olha, o salão do culto é muito abençoado o lugar, foi Deus que separou para a gente. Nós estamos subindo um degrau, amado. O primeiro foi lá em Passa 3, o segundo foi ali, o terceiro vai ser, top. Mas é top para cheio do poder de Deus. Amém, queridos? Mais algum aviso? Culto hoje à noite. E tem outra coisinha para dar uma notícia para vocês. Nós temos o nosso dia de saúde. Está vendo a dona Jane ali? Dia 12 de abril, o dia de saúde. Quero você na igreja orando aqui, participando aqui. E temos lógico, hoje agora eu já falei com o médico, né? Eu serei o primeiro a tirar uma verruga aqui. Oi? Estou com a verruguinha aqui. Tem mais uma aqui. O cirurgião, doutora Tacílio, vai estar aqui no dia de saúde. Amém? Doutora Tacílio vai estar no dia de saúde também. Doutora Jane, como sempre, a bênção de Deus, cardiologista de primeira linha, com muitos clientes, além de atender, ela ora também, é uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então nós temos também a ajuda de um cirurgião. E no próximo dia de saúde, eu já profetizo uma pediatra. Nós vamos ter uma pediatra também. Em nome de Jesus, nem que Deus forme uma pediatra e venha aqui para a igreja, e essa pediatra vai estar atendendo criança aqui também. Então nós temos agora uma cardiologista, temos um cirurgião, e temos vamos ter um pediatra no próximo dia de saúde. Pastor, você está profetizando? Estou profetizando. Tchau, minha esposa está me dando tchau. O que é? Ai, meu Deus, cadê a Luciana? Misericórdia. Temos exame de vista gratuito também com a nossa irmã Luciana. Não sei se vai ter bazar, né? Se vai ter bazar, tem que ter roupa de primeira qualidade. Amém, querido? Estou com fome? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer a nossa Silvia.
Silvia, que está nos visitando hoje e falou que vai ficar aqui na igreja. Diz que é a melhor igreja. Qual é a melhor igreja que tem aqui na região? Aleluia, isso. Abraça ela, segura essa menina. Vem cá, estão me perguntando se vai trazer oferta, ou tem oferta hoje para trazer. Foi o Alexandre que está fazendo aqui, está vindo aqui. Nós vamos louvar o Senhor para trazer os dízimos da oferta. Certo, Antônio? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar dá de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só devo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história. Podia imaginar. Acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Senhor Deus, obrigado pelos dízimos, as ofertas, Pai. Peço em nome de Jesus que Tu quebre toda e qualquer maldição, Senhor Deus, que impede as pessoas de dizimar. Porque é a tua palavra, o dízimo é palavra, dízimo é verdade, dízimo não é para a igreja, dízimo é para a libertação do povo que se liberta de mamon, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Libera, Senhor Deus, a vida financeira do teu povo, para que possa, em nome de Jesus, ó Pai, serem abençoados aonde estiver, onde colocarem as mãos, sejam abençoados, porque eles são teus, ó Pai. Eles são representantes teus, representantes do teu reino, no seu trabalho, na aposentadoria, no seu trabalho, profissionais autônomos. Eu os abençoo e profetizo, Pai. Quebra toda e qualquer barreira, todo gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, seja repreendido em nome de Jesus. E que a glória de Deus, ó Pai, abra a porta de trabalho, Pai, em nome daqueles que estão estudando, Senhor Deus, abra a mente e glória de Deus, para que o poder de Deus venha se manifestar Senhor Deus, na mente, na intuição, Senhor Deus, na vontade, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai, também esses pedidos de oração. Abençoa a tua igreja, a vida financeira, faça multiplicar também, Senhor. Abençoa esses pedidos de oração, Senhor Deus. Aqui tem muitos pedidos, nós vamos queimá-los, Senhor Deus. Pedir intercessão para queimar, para depois, Senhor Deus, renovar, porque esses aqui já chegaram no trono da glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura, liberta, salva, manifesta o teu poder, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu creio no teu poder, creio no milagre, Pai, como foi dito aqui, Senhor Deus, orelha se colocando no lugar, braço, Pai, eu creio, Pai, se alguém está enfermo, seja curado, ó Senhor Deus, visita cada um dos parentes, daquele que está no hospital, Pai, daquela moça, Senhor Deus, que veio aqui na igreja, está no hospital, sofreu um acidente, está lá no Niterói Dor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu me fugi o nome aqui agora dela, Senhor Deus, mas eu coloco diante de ti, que a pastora Beatriz que pediu oração, ela vai vir aqui para a nossa igreja em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também as células, ó Pai. Pessoas que estão querendo abrir células. Pai, coloca no coração dessas pessoas, para que eu possa conversar com elas, Pai. Porque a igreja vai ser 10 anos em um, se essas pessoas abrirem o coração para abrir uma célula.
Em nome de Jesus Cristo. Pai, também abençoa, Senhor Deus, eu quero abençoar, em nome de Jesus, ó Pai, este cartão de recepção da igreja que foi feito ali pelo nosso irmão, foi com várias pessoas, e o irmão Roberto produziu para nós podermos distribuir ali na entrada da igreja. Eu consagro este cartãozinho, Pai, para a glória do Teu nome. Eu unjo ele, consagro ele. Cada pessoa que receber, Senhor Deus, sinta vontade de voltar, sinta-se curado, sinta-se apresentado, sinta-se acolhido pela Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Palmas para o Senhor. Carmen, quando tiver visão, pode passar para mim. Se eu não interpretar, é porque não era para interpretar. Mas quando eu interpretar, eu passo para a igreja. Você sabe que eu passo. Amém, Jesus? Por favor, pode passar para mim, tá bom? Que Deus te abençoe sua vida e continue tendo visões, tá? E que você busque, como o pastor falou, em oração, jejum, continue buscando. Mas passa, pode passar. Mesmo que eu não entenda, eu vou dizer, não entendi, não vou passar. Mas eu vou ser sincero com você. O que o pastor falou é corretíssimo. Busca. Se Deus te deu o dom, Deus vai te revelar. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Leve-nos em paz para os nossos lares, para nosso culto. Nossa escola dominical termina 10h30, agora nós estamos terminando 11 horas, Pai. Porque há necessidade de fazer mais classes de juvenis, para que a gente possa poder estender mais um pouquinho esse estudo bíblico para a tua igreja. Por isso, Senhor Deus, nós estamos terminando 11h30, mas vai dar tempo de o pessoal fazer um almoço rapidinho, qualquer coisa eu faço na casa deles. Senhor Deus, leva-os em paz. Leve, Senhor Deus, sob a tua proteção, sabendo que de noite estamos aqui para te louvar, adorar e bendizer o teu nome, porque domingo é o dia do Senhor. Nós separamos esse dia, Senhor Deus, para o Senhor. Por isso o Senhor disse que o sábado não é do homem, o homem é do sábado. O Senhor, o homem faz tudo. Então o domingo também é nosso para glorificar o teu nome. Nós te exaltamos, te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome. E declaramos, ó Pai, que todos vão sair daqui cheio da tua glória, cheio do teu poder, cheio da tua unção, cheio da vontade de voltar à noite às 18h30. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, todos os dias da sua vida. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia.